Em 1986, um evento mudou o mundo para sempre, deixando cicatrizes que ainda são sentidas hoje. Estamos falando do desastre de Chernobyl, a maior catástrofe nuclear da história. Mas o que realmente aconteceu naquela fatídica noite? E quais são as consequências até os dias de hoje? Fique conosco para descobrir. A noite do desastre. Imaginem uma noite que começa como qualquer outra e de repente se transforma no cenário de um dos maiores pesadelos da humanidade. Estamos em 26 de abril de 1986, a usina nuclear de Chernobyl, onde uma série de erros catastróficos está prestes a desencadear um desastre sem precedentes. No coração do reator 4, o inimaginável acontece. Uma explosão devastadora, lançando nuvens de material radioativo no céu estrelado. Os operadores da usina, completamente despreparados para a magnitude do desastre, lutam contra o tempo em uma batalha perdida, enquanto o mundo permanece alheio ao perigo iminente. Esta não é uma cena de filme, é o prelúdio de um desastre real que marcará para sempre a história, e o relógio ainda está correndo. A reação inicial. Na imediata sequência da explosão que rasgou a noite, um silêncio ensurdecedor antecedeu a tempestade. No coração de Chernobyl, enquanto o reator 4 ardia em chamas, uma corrida contra o tempo se iniciava. Heróis desconhecidos, vestidos apenas com a coragem e a determinação, mergulharam na escuridão tóxica. Bombeiros, os primeiros a chegar, enfrentaram um inimigo invisível, uma radiação implacável que não poupava vidas. Eles lutavam não só para conter o fogo, mas para evitar uma catástrofe ainda maior. Enquanto isso, cientistas e engenheiros armados com conhecimento e uma dose de desespero traçavam planos frenéticos. Precisavam estabilizar o reator e evitar a temida fusão nuclear, que poderia liberar ainda mais radiação. A solução? Enterrar o reator sob toneladas de areia, chumbo e boro, lançados de helicópteros que dançavam uma valsa mortal sobre a fumaça radioativa. Cada voo, uma missão suicida, mas essencial para selar a ferida aberta na Terra. Nesse momento, a humanidade se viu à beira de um abismo, lutando não apenas pela sobrevivência das pessoas nas proximidades, mas pela segurança de todo um continente. Esta história, marcada pela bravura e pelo sacrifício, revela a nossa vulnerabilidade diante das forças que tentamos dominar. E enquanto o relógio marcava cada segundo dessa batalha, o mundo observava, aprendendo uma lição que jamais deveria ser esquecida. A evacuação de Pripyat. Imaginem agora acordar em um dia que parecia ser como qualquer outro, mas que se transformaria rapidamente em um capítulo sombrio da história. Estamos em Pripyat, a cidade vizinha à usina nuclear de Chernobyl, onde os moradores desconheciam a nuvem mortal que pairava sobre eles. Após a explosão do reator 4, a vida continuou inalterada por 36 horas, enquanto o invisível assassino radioativo se espalhava silenciosamente. Então, a ordem de evacuação foi dada, e o tempo parou em Pripyat. Com apenas algumas horas para partir, as 49 mil almas de Pripyat foram forçadas a abandonar suas vidas, pensando que retornariam em poucos dias. Famílias, com apenas o essencial, deixaram para trás casas, pertences, animais de estimação e uma cidade que nunca mais seria a mesma. Ônibus em fila, um êxodo de desespero e incerteza, transportaram a população para longe do perigo invisível, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. A câmera se move lentamente pelas ruas agora desertas, pela roda gigante parada no tempo, escolas abandonadas com livros ainda abertos, apartamentos congelados na pressa da partida. Pripyat se tornou uma cidade fantasma, uma cápsula do tempo da Guerra Fria, um monumento sombrio ao erro humano e à fragilidade da vida. A evacuação de Pripyat não é apenas uma história de perda e desolação, mas um testemunho poderoso da necessidade de respeito e cautela na manipulação das forças da natureza. O impacto e a zona de exclusão. Enquanto o mundo observava, perplexo, o desastre de Chernobyl desdobrar-se, uma realidade ainda mais assombrosa emergia: a zona de exclusão. Uma área de 30 quilômetros ao redor da usina tornou-se terra de ninguém, selada para conter a contaminação mortal.
Este círculo de silêncio envolto em mistério tornou-se um dos lugares mais radioativos do planeta. Mas dentro deste isolamento, algo extraordinário aconteceu. A natureza, resiliente e indomável, começou a reclamar o território. Florestas, animais selvagens e até espécies raras começaram a prosperar, criando um paradoxo de beleza e perigo. A zona de exclusão de Chernobyl se tornou um estudo vivo das consequências humanas no ambiente natural e um lembrete da longa sombra que um momento de tragédia pode lançar sobre a Terra. Esta é uma história de destruição e renascimento, um aviso do passado para o futuro. As consequências a longo prazo. Na sequência da devastadora explosão de Chernobyl, o mundo se deparou com uma nova realidade, onde as consequências de um instante de falha seriam sentidas por gerações. À medida que a poeira radioativa se assentava, começava a emergir o verdadeiro custo da catástrofe. Milhares de vidas foram abruptamente mudadas. Trabalhadores da usina, bombeiros, soldados e moradores locais enfrentaram doenças terríveis devido à exposição à radiação, muitas levando a lutas contra o câncer, especialmente de tireoide, com taxas alarmantes entre as crianças. Além do impacto humano, a biosfera ao redor de Chernobyl sofreu transformações que cientistas ainda estudam. A zona de exclusão, paradoxalmente, tornou-se um refúgio para a vida selvagem, uma amostra involuntária de um mundo sem humanos, repleto de espécies que se adaptaram a um ambiente radioativo. Economicamente e politicamente, o desastre obrigou uma reavaliação global da energia nuclear, influenciando políticas e incitando debates sobre a segurança nuclear. O custo da tragédia, em termos de saúde, ecológica e economia, continua a acumular, mesmo décadas depois, servindo como um lembrete solene da sequência que a tecnologia pode ter quando falhamos em respeitá-la e controlá-la. Chernobyl não é apenas uma história de desastre, mas um testemunho da nossa vulnerabilidade, da nossa resiliência e da indelével marca que deixamos no mundo. O legado de Chernobyl perdura, um eco silencioso que nos chama a lembrar e aprender com os erros do passado. A cultura pop e Chernobyl. Chernobyl transcendeu a tragédia para se tornar um ícone cultural, inspirando filmes, séries, livros e até jogos de videogame. Essas representações nos ajudam a lembrar e refletir sobre as lições aprendidas, garantindo que os erros do passado não sejam repetidos. Conclusão. O desastre de Chernobyl serve como um sombrio lembrete dos riscos da energia nuclear quando não é gerenciada com o devido cuidado, mas também nos ensina sobre coragem, resiliência e a capacidade humana de superar até as maiores adversidades. Que as histórias de Chernobyl inspirem gerações futuras a buscar um mundo mais seguro e sustentável. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe suas opiniões e o que mais gostaria de aprender nos comentários abaixo. Até a próxima!